depois de ter ouvido a palestra do doutor Adriano sobre essa questão de abuso político, né? Eu me lembro que lá em Mantenópolis, na época da eleição, tinha um candidato a vereador que fez um acordo com o eleitor do distrito de São José. Você vota para mim, eu te dou o telhado da casa. Aí depois da eleição, quando fez a apuração, quando abriram as urnas, ele não teve nenhum voto lá no distrito de São José. Aí ele foi lá, arrancou o telhado e trouxe para casa. Na realidade, essa questão é uma questão que é muito presente nos municípios, né, no Estado, na União, enfim. Mas a Laura me ligou pedindo... Macuco. Mas a gente não vai passar ele agora, não. Se der tempo, a gente passa. Me pediram que a gente debatesse um pouquinho sobre essa questão do frutificar e um pouquinho sobre essa questão do gestão pública e também da promoção social. Eu estou aqui há 4 anos e alguns meses. Eu tive a oportunidade de trabalhar no município de Tambacuri, logo no início do meu ministério. Depois eu trabalhei 8 anos no município de Mantena, como pároco. Trabalhei também 10 anos no município de Santa Teresa, no Espírito Santo. Depois trabalhei mais 10 anos no município de Mantenópolis, Alto Rio Novo, no Espírito Santo. Depois eu trabalhei mais 8 anos em Nova Venécia, 4 como pároco e 4 intercalando Vitória e Nova Venécia. E ultimamente estamos trabalhando aqui em Teoflotone, na paróquia São Francisco de Assis. Quando nós viemos aqui antes, nós elaboramos um projeto chamado Interagir para Construir. Esse projeto a gente elaborou ouvindo as pessoas. E uma das coisas que nós queríamos saber, o que a pessoa entende sobre essa questão da política pública. Então nós, fazendo várias reuniões, muita gente, nós criamos um projeto com 12 eixos. Os eixos primários, que é meio ambiente, agricultura, sustentabilidade e infraestrutura. A gente precisa trabalhar com muita atenção essas questões. Depois os secundários, segurança pública, esporte, cultura e lazer, saúde e educação. Um eixo norteador, que é o cooperativismo e o associativismo, e o iluminador, a formação política. Com 2 eixos mais de visão. Um eixo que é a agroecologia. Nós precisamos de gestores que aprendam a cuidar do planeta. E um outro eixo sobre essa visão social. Nós precisamos de gestores que aprendam a cuidar das pessoas. Então, dentro disso, cada eixo, nós criamos todas as pautas importantes para o desenvolvimento. E, dentro do eixo da formação política, nós ouvimos em torno de umas 15 mil pessoas e fizemos uma pergunta: na sua opinião, para votar com consciência ou para exercer um mandato, seja no legislativo ou seja no executivo, o que na sua opinião as pessoas tinham que ter o mínimo de conhecimento? Então nós recolhemos todas essas respostas: tripartição de poderes, políticas públicas de educação e etc., Constituição Federal, enfim.
E nós montamos uma escola de formação em gestão política. E trabalhamos durante um período lá, e depois que eu cheguei aqui, uma escola certificada pelo Instituto Federal, lá no Espírito Santo, pelo Instituto Federal de lá, e aqui, logo que nós chegamos, em 2019, nós trabalhamos também aqui com o Instituto Federal daqui. Depois entrou a pandemia, então nós paramos. Então nós criamos essa escola com 180 horas, para oportunizar aqueles que desejam entrar na política e buscarem um mandato, seja no legislativo ou no executivo, ou assumir alguma secretaria, ou aqueles que gostariam de ter mais conhecimento cidadão para fazer uma escolha mais consciente. Lá no Espírito Santo nós formamos 50 turmas em diversos municípios, tudo na base do voluntariado, e aqui também. Então, esse projeto, a gente trabalha ele há muitos anos, porque eu entendo que qualquer um de nós, se pensa em fazer alguma coisa, se você pensa em fazer uma casa, se tem o desejo de fazer uma casa, então você tem que pensar num projeto. Se você não pensar num projeto, você acaba fazendo, depois começa a fazer puxadinho, né? O cara casou, aí ele pensa nele e na esposa, e pensa num quarto para acolher aquela visita que vem de vez em quando. Bem, vem o primeiro filho, já não tem o quarto da visita. Se a sogra vier para casa, aí já tem que fazer um outro espaço. Aí faz um pé direito baixo, daqui um pouquinho tem que fazer uma varanda, e daqui um pouquinho você vai fazendo puxadinho. Então, quando você pensa num projeto a curto, médio e longo prazo, você precisa elaborar um projeto de gestão que realmente possa contemplar as ações com mais responsabilidade, não é verdade? Eu quero fazer medicina, então eu tenho que saber aonde que quero chegar com isso, qual que é o meu projeto pessoal, eu quero ser especialista em quê? Qual que vai ser o meu foco? Então, tudo na vida, eu acredito que você, se colocando à disposição para realizar, você precisa primeiro sentar, ouvir as pessoas, colocar no papel e depois ir fazendo as etapas, né? Mesmo que você não consiga fazer tudo na primeira vez, mas se você tem um bom projeto, você vai sabendo onde você vai colocando os seus passos. Então, quando nós chegamos aqui, eu sempre gosto de, em todos os lugares por onde eu vou trabalhar, primeiro ouvir as pessoas e saber qual que é o foco que eu devo me direcionar para começar aquele projeto que tem um pouco mais de necessidade de tempo, que você leva mais tempo, não é? Então foi assim, trabalhei na educação muito tempo, em Santa Teresa, trabalhei na saúde também bastante tempo, em 2 municípios, Mantena e também Mantenópolis. Trabalhei na assistência, trabalhei, enfim, na agricultura, e sempre trabalhando como na minha missão de sacerdote, e no tempo que me sobra, colocar à disposição, porque a gente ganha muito de uma sociedade para a gente ficar limitado a um tempo reduzido, a gente tem que entregar mais. Eu entendo que eu sempre ganhei muito no sentido de parceria, de acolhimento, de tudo mesmo, e eu preciso ter a minha consciência tranquila de estar devolvendo um pouco daquilo que a gente recebe da comunidade. Então, quando eu escolhi vir para Teoflotone, que eu nunca tinha trabalhado aqui, não conhecia ninguém, ninguém me conhecia, e eu recebi um convite do padre Eurides para vir para cá. Então, eu fiz um diagnóstico da paróquia onde eu estaria assumindo, que é a paróquia São Francisco, que é um misto de periferia, mas ao mesmo tempo tem as comunidades rurais. E nesse diagnóstico, o que eu fiquei conhecendo? Primeiro, a autoestima do pessoal lá embaixo, né?
Nosso povo está com a autoestima muito baixa. Primeiro, não acredita na terra. Aqui não dá isso, aqui não dá aquilo, aqui não produz isso, não produz aquilo. Você faz isso porque lá no Espírito Santo, aqui não. Depois eles não acreditam neles mesmos. Eu não sou capaz, eu não conheço, etc. E depois eles não acreditam na religião. É o vale da pobreza, é o vale da miséria. Depois eles não acreditam mais nas instituições. Quando fala se é do poder político, é mais uma mentira. E não acredita nem nas igrejas. Se você fizer um levantamento hoje do povo que participa de igreja, 15%, a 150 mil pessoas, se juntar todo mundo que vai à igreja aos domingos, capaz de não juntar 15 mil pessoas. Então tem 130 mil pessoas que não participam diretamente de nada. Então nós precisamos estar um pouco atento a isso. Por que está acontecendo isso? Então vamos trabalhar. E para mim, qualquer projeto, seja ele na agricultura, seja ele na igreja, seja ele na educação, etc., você precisa, para mudar a realidade, você tem que mudar a mentalidade. Se não mudar a mentalidade, então não adianta. Nós vamos sempre entender que realmente a nossa região é pobre, a gente vai deixar de entender que aqui tem solo, que aqui tem água, que aqui tem clima, que aqui tem logística, que aqui tem um público, uma concentração demográfica bastante ampla. Então, nós vamos ter tudo isso, mas não vamos aproveitar isso. Então, ouvindo isso tudo, então eu convidei a minha paróquia, naquele momento, que na realidade eu vim para cá para descansar um pouco, porque o nosso trabalho sempre foi de 5 da manhã até 11 da noite, de segunda a segunda. Então eu vou passar um tempo que eu já não tenho mais 30, 40 anos. Então eu pensei lá na nossa paróquia fazer um trabalho e tentar discutir com esse pessoal. Quando eu falei com eles que eu estaria iniciando um trabalho do projeto Frutificar aqui em Teoflotônia, e conversei com o IEF, conversei com a prefeitura, conversei com o SEBRAE, conversei com a Emater, conversei com o Sindicomércio, conversando com todo mundo. Olha, nós queremos fazer isso aqui, nesse espaço geográfico da paróquia São Francisco, que pega aquela Palmeira, Jardim das Acácias, Lajinha, aquela parte ali. E quando eu disse para eles que nós iríamos discutir o tema diversificação na agricultura, então a primeira palavra, você é doido, porque o nosso povo aqui não mexe com isso, aqui é só pecuária. Eu disse, olha, se aqui só tem pecuária, é mais um motivo para a gente estar desafiando e trabalhando outras questões. É só pecuária porque eles não querem outras coisas, ou é só pecuária porque nunca foi mostrado para ele um outro caminho? Não, mas porque ninguém participa, ninguém vem, etc. E eu gosto um pouco de desafiar. Então eu falei, não, mas nós vamos fazer. Eu cheguei em fevereiro, vamos fazer em março. Aí eles me perguntaram, você vai fazer no sábado? Eu falei assim, não, eu já vi que aqui tem muita gente adventista. Se eu fizer no sábado, os adventistas não participam. Você vai fazer no domingo? Eu falei, também não, porque no domingo os católicos e outras opções religiosas vão para a igreja. Vou fazer no dia de semana, uma quarta-feira, no meio da semana. Mas aí ninguém vai. Não, isso aí é uma outra opção nossa. Quem não estiver disposto a sacrificar um dia para buscar informação, pelo menos inicial, não significa que depois vai estar disposto a fazer implantação de alguma coisa. Então nós marcamos para uma quarta-feira, e eu coloquei temas bastante difícil, até mesmo desafiador. Eu disse, a nossa primeira palestra vai ser sobre uva. Aí pronto, aí a igreja vem em cima, né? E as lideranças também. Aqui não dá, aqui não dá, aqui não dá, não adianta, não vem ninguém e tal. Eu disse, olha, e a segunda palestra vai ser sobre essa questão da agroecologia. Você está ficando doido? Então, nós criamos um seminário, porque dentro da metodologia eu vou dizer isso. Nós criamos esse primeiro seminário, e quando abri as inscrições, falando sobre meio ambiente, falando sobre a cultura da uva, falando sobre compostagem,
falando sobre a cultura, na primeira palestra do cacau, então o pessoal ficou meio receoso. Mas quando eu abri para 40 vagas, porque a intenção era fazer para 40, dividir em 4 grupos temáticos e estabelecer um planejamento dentro de cada grupo. Aí eu fui abrir as inscrições, quando eu assustei tinha 180 pessoas inscritas. Então eu falei assim, não é bem assim que o povo não quer. E dali então nós começamos a fazer o trabalho. Eu entendo que dentro da gestão, eu vejo o seguinte, que o doutor Adriano, ele é advogado. Então, se ele tem que investir todo dia no conhecimento da profissão dele, porque senão ele fica para trás. O médico do mesmo jeito, não. E não é diferente o agricultor. Se o agricultor, ele não investe na formação todos os meses, ou pelo menos 2 vezes por ano, pode sair uma tecnologia nova, uma genética nova de uma atividade que ele precisa trabalhar e ele fica para trás. O café Conilon, por exemplo, há 30 anos atrás era 16 sacas por hectare. Hoje, 250 sacas por hectare você colhe. Então, isso é o quê? Isso é estudo, isso é tecnologia, isso é assistência técnica. Né? Então, nós começamos a fazer o trabalho e eu entendo o seguinte, que os nossos municípios, sejam eles quais forem, tanto os municípios do Espírito Santo, de Minas Gerais, do Rio de Janeiro, 80% deles, a principal fonte de renda é a agricultura. Se nós fecharmos o asfalto de Frei Gaspar, a entrada que vai daqui para lá e que vem de Ouro Verde para cá, durante um mês, o que nós vamos ter dentro daquela cidade? Será que nós vamos ter alimento? Será que nós vamos ter... o que nós vamos ter ali? Então não tem sustentabilidade. Então os nossos municípios da nossa região, a fonte de renda principal deles são as verbas públicas, ou de auxílio, né, do governo, ou de aposentadoria, ou do funcionarismo público. Aqui em Teoflotone dá mais sorte, porque tem muita a participação dos outros municípios. E eu entendo que o município é como um lago. Eu sempre digo isso, porque é como um lago. Se entra um cano de 50 e se sai um cano de 200, esse lago vai fechar. Esse lago vai fechar. Como é assim? Tudo que nós revendemos aqui, a gente leva o dinheiro, compra e revende aqui. Todo medicamento que a farmácia indiana revende aqui, não fabrica aqui. Leva o dinheiro e revende aqui. Todo o material que as lojas de material de construção, eu falei indiana, mas as outras farmácias têm outras redes. Todo o material das casas de material de construção, leva o dinheiro, pega o material e revende aqui. E eu acredito que 90% do alimento que se comercializa aqui dentro de Teoflotone também leva o dinheiro e busca os alimentos no Espírito Santo, São Paulo, Bahia, etc., e revende aqui. Uma hora esse dinheiro acaba. E aí vai acabar também o emprego. Ou as pessoas vão estar lutando por um subemprego. Um emprego de um salário. Quando você acha um emprego de um salário, você vibra. Então é isso que a gente tem debatido muito com os agricultores. Olha, com 1 hectare de terra, você pode ter um salário de 4, 5, 6 mil reais. A agricultura faz diferente. Leva o café e traz o dinheiro. Leva a fruta e traz o dinheiro. Leva o leite e traz o dinheiro. Leva a horta e traz o dinheiro. Então nós vamos ter dinheiro novo circulando e o comércio vai vender mais. E os nossos agricultores, eles vão ficar lá na sua propriedade e aqueles agricultores não vão competir com emprego aqui na cidade. Então, nessa lógica é que a gente trabalha o projeto o tempo todo. Nós trabalhamos a lógica do projeto no sentido de dizer assim ao agricultor, ao camponês, em linhas gerais: olha, você vai sair da roça se você quiser.
Agora, se você não quiser, aí na roça você pode ter uma vida com qualidade, trabalhar menos e ter mais qualidade. Então, quando a gente começou esse trabalho, aí nós tivemos assim um apoio enorme das prefeituras, tanto da prefeitura de Teoflotone e as outras prefeituras. Nós tivemos um apoio, mas muito grande, como continua tendo o SEBRAE. O SEBRAE é um parceiro extraordinário. Tivemos um apoio do Sindicomércio, tivemos e temos um apoio do Sindicomércio, quando ele era o presidente, agora o Léo Ramos, o presidente. Não apoio afetivo, mas o apoio mesmo de colocar recurso. Temos a parceria do Internato Rural, aqui dos luteranos, da Universidade Federal, do Instituto Federal, da Emater, daqui tem o regional, da Caritas Diocesana, da Paróquia São Francisco e dos outros municípios, do sindicato, em alguns lugares, o sindicato rural. Aqui em Teoflotone, o sindicato rural com o Senar apoia mais do que o dos trabalhadores. Em alguns lugares, dos trabalhadores apoia mais, tem mais presença. Então, a gente não faz distinção de qual a entidade, de qual segmento partidário, não fazemos distinção de qual igreja, se tem, se não tem, por quê? Porque o trabalho é para o desenvolvimento humano, ambiental e social. Então, com isso, a gente começou a fazer o trabalho, dizendo para as pessoas, olha, vamos fazer conta? Quanto você tem de renda num hectare de terra na pecuária? É importante a pecuária? Claro que é, muito importante, né? Se não fosse a pecuária, como é que a gente poderia chegar ali na feira coberta e pedir uma picanha com mandioca, não é? Então, a pecuária é muito importante, um bom queijo, um leite, etc. Tem o seu papel, mas qual o rendimento de um hectare na pecuária, nesse sistema de extensão, degradando as terras? Qual que é o retorno? Então a gente chega à conclusão que se um animal produz uma média de 8 litros de leite dia, aquele agricultor vai ter num hectare o máximo de R$ 3.500, R$ 4.500 por ano de renda. E se ele tem lá 2 alqueires de terra, o retorno que ele vai ter é um retorno pequeno. Então a agricultura familiar, ela está preparada para competir com essa pecuária de extensão? Não, então tem que trabalhar um pouco a genética, tem que trabalhar um pouco a alimentação, tem que trabalhar um pouco a industrialização, etc. Entendeu? Então, a gente começou a fazer conta. Então, se você, num hectare de terra, na pecuária de extensão, você tem um retorno de 3.500, no Café Conilon, você tem, trabalhando mais ou menos, não tão na ponta, você tem 100 sacos, por 600, 700 reais, que você tem 70 mil. Se você é agricultor familiar, vai te dar 70% de arrecadação líquida. Então, o que você quer? 49 mil reais de renda no hectare ou 3 mil reais de renda? Então, a escolha aí é da pessoa, não é? Da pessoa. Na uva, por exemplo, quantas toneladas você produz num hectare de uva? Não é? Você vai produzir em torno de 20, 25 toneladas de uva. 1 quilo de uva está girando em torno de 8, 10 reais. Então, se você produz 20 toneladas a 8 reais, dá 160 mil por hectare. Quanto é um hectare de goiaba? Quanto é de banana? Quanto é de olericultura? E etc. Então você, com a ajuda do Senar, com a ajuda também do SEBRAE, etc., fazer esse trabalho de gestão com os agricultores, para que eles possam entender que a propriedade deles é mais do que um lugar para eles morar e vir trabalhar na cidade, mas é uma empresa que eles precisam saber quanto custa uma vaca, quanto custa um pé de café, quanto custa um pé de alface, quanto custa, e o que nós precisamos fazer com isso para que ela seja sustentável? O que nós estamos fazendo com as nossas nascentes?
O que nós estamos fazendo com as nossas áreas íngremes, os nossos topos de morro? Nós precisamos, seja para a agricultura, seja para a pecuária, nós precisamos de água. Qual que é o planejamento que nós temos na região para a produção de água? Então, a gente no Frutificar trabalha muito isso. Com qual metodologia? Nós trabalhamos nos municípios parceiros, agora diminuímos um pouco, né? Mas nós trabalhamos com 4 seminários temáticos. Nesses 4 seminários, eles escolhem os temas e a gente faz os 4 seminários mais motivadores. E depois dos seminários, a gente trabalha os dias de campo. Seminário geralmente é na cidade, os dias de campo é na roça. Então a pessoa deseja mexer com café. Então vamos fazer o dia de campo lá na roça. Como plantar, qual o espaçamento, qual a nutrição. Agora é podar, então vamos lá ensinar a podar. Agora é colher, como nós vamos colher. E a gente faz os dias de campo em e isso nessa parceria do Sebrae. Então essa gestão, eu acredito que os nossos municípios, eles precisam ter uma atenção muito grande, primeiro, com a educação e saúde, que isso aí é o básico, é o discurso de todo mundo, mas se você não tiver meio ambiente governado com responsabilidade, se você não tiver uma agricultura sustentável, com alimento saudável, se você não tiver segurança de renda, e se você não tiver uma estrada boa, se você não tiver uma escola boa, se você não tiver segurança pública, se você não tiver esporte, cultura e lazer, você não vai ter saúde, você vai ter uma secretaria de doente atendendo doente. Quantos carros de doentes vêm de todos os municípios para aqui todos os dias? Nosso povo está doente. Por quê? Porque a gente alimenta mal, porque a água que nós bebemos não está legal, porque o esgoto que nós temos não é um esgoto tratado da maneira correta, porque a gente não tem segurança e estabilidade. Então a gente precisa, e a gente entende que a gente só vai conseguir isso se a gente tiver uma educação, não apenas uma educação regular, de formar ensino fundamental, médio, graduação, pós-graduação, doutorado, etc. Tudo isso é importante, mas nós precisamos a formação para os agricultores, para o povo da roça. A gente precisa, eu costumo dizer que para a roça a gente manda as piores coisas. A pior estrada, é a pior energia, é a pior internet, é a pior assistência religiosa, os piores móveis, né? Tudo que é pior a gente manda para lá. Pior educação, pior saúde. E a roça manda para nós o que ela tem de melhor, que é alimento e água, né? E essa relação não é uma relação justa. Então a gente faz esse trabalho para que as pessoas possam entender, dentro do projeto Frutificar, que ele é cidadão e ele é importante e ele é sujeito da transformação. Bem, com isso a gente entendeu uma outra questão muito séria, que a gente tinha aqui uma dificuldade de assistência técnica. Então lá no início a gente tinha dificuldade, porque como aqui é uma região extremamente dominada pela pecuária, então a gente entendeu que a gente precisaria de assistência técnica. Tem um engenheiro agrônomo que sabe mexer com uva? Não. Tem um engenheiro agrônomo que sabe mexer com café conilon? Também não. E aí então o que é que nós fizemos? Nós trouxemos um menino lá do Espírito Santo. Aí nesse caso nós trouxemos esse rapaz, ele vinha uma vez por semana, a paróquia pagava a gasolina dele e dava hospedagem, e os agricultores pagavam a hora de assistência. E nós começamos com 8 agricultores, não é? E no mesmo momento nós fizemos uma parceria com a Unipac, pegamos 10 alunos de agronomia e levamos para o Espírito Santo e fomos fazer um trabalho no Espírito Santo para capacitar aqueles 10 agrônomos que estavam estudando para dar assistência aqui. Aí. Então a gente continuou fazendo isso. Resumindo, hoje
a gente tem, dentro do projeto Frutificar, uns 50 técnicos que dá assistência nos diversos municípios. Hoje nós temos 18 municípios participando. Aquele que tem um secretário mais comprometido, avança mais. Aquele que tem um prefeito com um pouco mais de visão, avança mais. Porque muitas vezes, o grande problema é o gestor, porque o mesmo gestor que acha fácil gastar 1 milhão numa festa de 3 dias e contratar um cantor por 200, 300 mil reais, acha caro contratar um técnico por 3 mil, entendeu? Então, qual é a diferença que vai fazer um técnico comprometido e um show com 2 horas de duração? Então, o que falta muitas vezes dentro da gestão pública é entender que a nossa principal fonte de renda é estabelecer a renda distribuída em todos os lugares. Então, a gente hoje está trabalhando nesses 18 municípios. Esse ano, além desses 18 municípios da minha paróquia, eu trabalho também coordenando um projeto no Espírito Santo. Quando eles me pediram, eu fiz a proposta de trabalhar com 10, nós estamos lá com 23 municípios, que são municípios pilotos, nessa mesma metodologia, para que a gente possa avançar. Então, depois disso tudo, resumindo, então hoje nós temos esses 18 municípios, nós temos dentro do projeto uns 50, 60 técnicos que estão trabalhando, né? Conseguimos assim um avanço muito grande em diversas áreas, na fruticultura, em todas as áreas, mas esse ano a gente está colhendo, lá no início, 4 anos atrás, o pessoal não acreditava que poderia produzir, né, uva principalmente, mas hoje esse ano a gente está produzindo já 80 toneladas, um pouco mais, um pouco menos. Já vamos fazer a 3ª festa da uva, ali na comunidade de Brejaúma, no dia 15, 16, 17 de dezembro, onde você paga R$ 35 e come tudo aquilo que é produzido naquela propriedade de maneira orgânica e come uva à vontade. Numa comunidade que antes o povo estava saindo, hoje todo mundo está voltando para morar lá. Numa comunidade onde um alqueire de terra era 50 mil, hoje você não compra mais por 50 mil um hectare. Por quê? Mudou a visão daquele povo sobre aquela comunidade. Então isso aí eu vejo que, se eu melhoro a renda, se eu vou distribuir a renda dentro de um projeto de gestão, seja ele dentro da gestão pública, mas também da privada, eu vou conseguir distribuir e melhorar a vida daquelas pessoas, e eles vão querer ficar um pouco mais, e a família também. Dentro das cucurbitáceas, principalmente, abóbora, por exemplo, nós já enviamos lá para o Espírito Santo, para a Casa das Abóboras, mais de 5 milhões de quilos de abóbora. O que significa? Quantos caminhões? Quantos empregos? Para vocês terem a ideia da promoção social, por exemplo, aqui nós temos o Márcio, da Fazenda Saudade, que ele, vocês sabem, aqui talvez alguns de vocês sejam fazendeiros e mexem com pecuária, convencer um pecuarista a tirar 1 hectare de braquiária é milagre, vocês sabem disso, não é verdade? O cara olha para a braquiária, ele não trata da braquiária, mas ele não quer arrancar também, ele não dá para ela comida. Então, o Márcio, ele depois de uns 2, 3 anos participando, ele resolveu fazer 12 hectares de café conilon. Quantos empregos? Em 12 hectares, ele tem lá mais de 500 hectares, em 12 hectares, ele tinha 2 funcionários para 500 hectares. Então, em 12 hectares, ele tem 10 pessoas trabalhando. E na época da colheita vai para 20 pessoas. E todos ganhando bem. No universo nosso aqui vai do Vale de Jequitinhonha, Vale do Mocori, todo ano lá, nós falamos sempre que o nosso povo aqui, todo ano eles vão para a Espanha, para a Espanha de café lá no Espírito Santo. Então vai 300 mil pessoas, deixa a família, deixa filho, deixa tudo, fica lá 2, 3 meses, sofrendo longe da casa,
apanhando café para ganhar um pouquinho mais. Por que nós não podemos deixar esse povo aqui? Então, trabalhando essa questão da cultura do café, que é uma atividade extremamente social, que divide muito a renda para aquele que colhe, para aquele que vende o secador, para aquele que vende a máquina de pilar, para aquele que vende no comércio, para o dono da terra que vai ter a sua renda, etc. Então, divide muito isso, o dinheiro é muito dividido, né? Enquanto num hectare de pecuária você tem, num alqueire de pecuária você tem um vaqueiro, às vezes um vaqueiro e o dono, num alqueire de café você vai ter o dono e vai ter mais uns 10, 15 trabalhando para você, né? E isso vai distribuindo e vai fazer influência dentro da própria cidade. Então o Frutificar trabalha muito isso, essa questão da promoção social, e a gente trabalha bastante também a questão da agroecologia, né? Nós, quando começamos a trabalhar o projeto, a gente não tinha essa concepção, porque a gente queria primeiro fomentar um pouco essa ideia. Beleza. E aí começamos, através do SEBRAE e das prefeituras, conseguimos uma consultoria, e trouxemos um profissional que foi do MDA, e ele era delegado do MDA, então conhecia muito dessa questão das OCS. Então, com 2 anos, nós já certificamos 200 agricultores com certificado do mapa do orgânico. Então hoje, embora seja pequenininha, mas nós já temos 200 agricultores teoflotone e região que produz 100% sem adubo sintético e sem veneno. Ou seja, já tem uma opção de teoflotone. Nesses 3 últimos anos, nós conseguimos já fazer a implantação de mais de 1 milhão de pés de café conilon, sem contar o arábica, né? Isso é importante. Esse ano agora já veio um viveiro para cá que vai produzir em torno de 1 milhão de muda todo ano. A gente está buscando isso fora. Nós levamos esse pessoal para o Espírito Santo, o pessoal da Lajinha, façam os seus viveiros aqui, porque senão vocês vão se arrepender depois. Então, chegando já nesse debate final, a gente trabalha a formação da motivação e da mobilização. Nós fazemos a formação específica daquele que quer fazer a implantação, com assistência técnica individual. Fazemos também os cursos com o SEBRAE, que é fazer a gestão da propriedade, fazer a gestão do próprio negócio que está ali, né? E agora estamos, desde o ano passado para cá, com essa parceria com o SEBRAE e com as prefeituras, nós contratamos uma consultoria para fazer a formalização e certificação das agroindústrias. E nesses 2 anos, ela conseguiu, já está pronta para receber o certificado, né, agora só fazendo as adequações na infraestrutura de 100 agroindústrias. Porque nós precisamos não apenas dizer, produza o queijo, produza o mel, produza o doce, mas tem que ter o carimbo da legislação para garantir ao consumidor que aquele produto ele foi produzido de uma maneira correta. E nos 2 últimos anos nós trabalhamos muito a formação de uma cooperativa, né? Uma cooperativa do projeto, que todas as pessoas que participam do projeto dentro de um protocolo que é trabalhado com os agricultores. Nós começamos o ano de 2022 fazendo a sensibilização e trabalhando com os agricultores as finalidades dessa cooperativa. O ano passado, esse ano, numa consultoria com o SEBRAE, nós então fizemos um trabalho de formação com todos os agricultores que desejam serem cooperados, e até mesmo outras cooperativas que desejarem serem cooperadas dentro do projeto. Então nós acabamos nesse mês passado de instituindo a nossa cooperativa, já com a diretoria, com recursos já para fazer toda a documentação, e essa cooperativa começa a funcionar agora, abraçando aqueles que são familiares
e aqueles também que não são familiares, porque dentro do projeto tem o agricultor familiar, mas tem aquele agricultor também que não se enquadra dentro das normas da agricultura familiar, então a gente não pode deixar de fora. Essa cooperativa nós estamos construindo, né? Já adquirimos o terreno ali na Lajinha para fazer um centro de comercialização para atender esse público, né, que passa ali todos os dias com os nossos produtos. Conseguimos uma verba com o deputado Exílio Diniz de R$300 mil e uma outra verba de 50 mil com o deputado estadual Jean Freire. Então, com esse recurso, nós compramos uma área de 50 mil metros quadrados e vamos fazer. A Unipac agora está elaborando o projeto arquitetônico e o estrutural para a gente fazer a sede e fazer o centro de comercialização ali na comunidade da Lajinha. Lá na Brejaúba, nós estamos fazendo, a dona Elza fez a doação de um terreno, a prefeitura fez a terraplanagem, e nós agora vamos iniciar também com a verba de emenda parlamentar, compramos os equipamentos e vamos fazer a nossa primeira fábrica de vinhos aqui da nossa região. Os equipamentos já estão aí, tanto a fábrica de vinho como a fábrica de suco natural, pasteurizado, que a gente vai fazer ali da Brejaúba. Então, as coisas estão acontecendo com muita fluidez, com a participação de todo mundo. Já surgiram algumas fábricas de polpa, aqui a Lili Polpa, ali no internato rural, tem uma fábrica, montaram essa fábrica de polpa, tem umas 3 fábricas de polpas de fruta que já estão surgindo, essa já está comercializando com frutos nossos, mas não está dando conta, está tendo que buscar fora. Então, o projeto Frutificar, dentro dessa proposta de gestão pública, ele está muito enfronhado. Teve um dia que o prefeito chegou, um prefeito de um município, chegou perto de mim e disse: padre, eu gostaria do projeto aqui no nosso município, mas eu tenho medo de decepcionar os agricultores. Eu disse a ele: olha, decepcionar você já está fazendo nada com eles. Ah, mas se eu produzir, eu vou vender para quem? Eu perguntei para ele: você tem uva para vender? Não. Você tem beterraba para vender? Não. Você tem laranja para vender? Não. Então você não vai vender nada, você não tem nada para vender. Porque as pessoas às vezes colocam as dificuldades antes das prioridades. Ora, se eu quero estudar medicina, eu tenho que saber que eu vou ter que fazer investimento e eu vou ter que ficar muito tempo, vou ter que renunciar muito para chegar à graduação e depois residência. Se eu tenho que fazer direito, se eu tenho que fazer pedagogia, se eu tenho que fazer teologia e filosofia, eu preciso entender isso. Agora, se eu quero também ter resultado na agricultura, eu preciso mudar a mentalidade. Já foi o tempo que o meu avô, ele plantava com enxadão. Já foi o tempo. E roçava com a foice. Hoje nós temos todas as tecnologias aí à nossa disposição. Então, dentro dessa visão da gestão pública, eu entendo que os municípios precisam olhar com muito carinho, aliás, não é com muito carinho, com muita responsabilidade, a geração de renda e emprego. A gente só vai ter emprego sobrando se a gente tiver renda. Lá na minha cidade, que é uma cidade desse tamanhozinho, lá no Espírito Santo, ninguém trabalha por R$150 por dia mais na roça. Ninguém trabalha. Um pedreiro lá não trabalha por menos de R$250. Entendeu? Não trabalha. Aqui é 150. Porque tem muita oferta de emprego. Aqui o trabalhador rural está nessa faixa de 60, 70, 75. Por quê? Porque ainda está precisando de criar esses espaços. E na medida que quem é dono ganha um pouco mais, todo mundo que vai trabalhar com ele ali vai ganhar um pouco mais e o nosso comércio vai ser um comércio mais próximo. Então o projeto trabalha nessa dimensão. Muita coisa já foi conquistada, às vezes eu fico até meio assustado, porque o povo aqui é muito bom, nós temos um clima extraordinário, as frutas tropicais todas, e aquelas também que não são. Nós temos recursos hídricos, que a gente precisa tomar zelo com ele. Agora, nós temos um povo extremamente acolhedor,
Agora a gente precisa de ter responsabilidade e foco, né? Vocês conhecem aquela história do olho do pombo? Conhece, doutor? Olho do pombo? Conhece, doutor? Olho do pombo é o seguinte, para mim é o seguinte, o gestor, ele tem que ter isso. Eu sou o pároco da minha paróquia, eu tenho que ter foco, não tem? Porque senão eu vou ser engolido, né? Outro dia eu estava no conselho e o pessoal reclamando, porque antigamente o povo vinha de 6 quilômetros para a igreja, antigamente não sei o que ela... Eu falei, se antigamente no nosso bairro tinha igreja católica e não tinha mais nenhuma. Antigamente o povo, no máximo que tinha em casa era um rádio. Antigamente, então o povo, o lugar que eles iam é ali. Agora vocês têm que entender que hoje está todo mundo com o computador na mão, que é um celular, está todo mundo, e toda a rua tem 2, 3, 4 igrejas. Então é necessário mudar a mentalidade, é necessário você abrir a cabeça e trazer e ter foco naquilo que nós queremos. Qual que é a nossa missão, qual que é a nossa vocação? Às vezes a pessoa chega aqui nem acolhida chega no nosso escritório, nem uma água gelada para ele tem, você quer que ele volte? Então, na realidade, essa mudança de mentalidade, ela tem que acontecer em todos os setores, Então, eu estava conversando com eles e falando para eles nessa necessidade, Então, eu dizia para eles o seguinte, olha, lá num rei antigo, ele disse assim, ele tinha umas filhas bonitas, umas moças lindas, todo mundo queria casar com aquelas moças, mas o rei disse, já que tem muita gente, muitos pretendentes, eu vou fazer uma competição entre vocês, uma competição. Aquele que acertar o olho do pombo, casa com a minha filha. Aquele que acertar o olho do pombo, casa com a minha filha. Quer dizer, o pombo não tem nada a ver com a história, é uma história até meio que antiecológica, mas tem que acertar o olho do pombo. E os jovens, então, foram fazer o seu treinamento, e foram treinar. Chegou no dia da prova, chegou o primeiro, o rei falou assim, você está vendo aquela árvore? Sim. Aquele galho? Sim. O pombo está ali, você está vendo? Sim. Então acerta, pum, e errou. O segundo, o terceiro. Lá no número 300, chegou um, aqui de Teoflotone, magrinho, feinho, e o rei perguntou para ele, você está vendo aquela árvore? Ele disse, não estou vendo não, senhor. Você está vendo o galho? Ele, não estou vendo também não. Rapaz, então vai embora. Como é que você vai acertar o olho do pombo se você não está vendo nem a árvore e nem o galho? Ele falou assim, mas por favor, todo mundo queria que ele fosse embora, etc. Por favor. Então tá bom, dá seu tiro e vai embora. Aí ele foi, o pombo rodou e caiu. E todo mundo quis saber dele, por que ele não estava vendo a árvore e nem o galho, e ele acertou justamente no olho do pombo. Ele falou assim, a tarefa era acertar a árvore? Não. Era ver galho? Também não. Qual que era meu foco? Então, eu treinei para acertar o ponto, e não apenas. Às vezes a gente fica muito perdido em reclamar, fica muito perdido nas coisas pequenas, a gente às vezes fica muito perdido nas possibilidades de dificuldade, a gente fica muito perdido que é o prefeito que não tem responsabilidade, é o vereador, e a gente esquece de focar. E quando a gente esquece de focar, a gente não ganha nada. Dizia já Mariazinha lá no País das Maravilhas, perguntaram, o cara perguntou para ela, escuta aqui, essa estrada aqui vai para onde? Aí ela perguntou, o senhor quer ir para onde? Ele falou assim, eu não sei. Ele falou assim, então pode pegar qualquer estrada. Para quem não sabe para onde vai, qualquer estrada serve. Então eu gostaria só de terminar dizendo que o gestor, ele precisa de foco, ele precisa de saber, seja ele
do município, seja ele da empresa, seja ele da igreja, seja ele dessa faculdade. Se não tiver foco, ele acaba se atrapalhando. Então, gente, desculpa de ter demorado um pouquinho. Muito obrigado e que Deus abençoe vocês.